Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Esse é o nosso encontro semanal pela TV Cultura Vale do Aço. Bom, eu estava devendo um assunto mais leve aqui no programa. Havia cobrança de algum de vocês aí do outro lado sobre temas diversificados. E hoje temos a oportunidade para uma pauta no ramo da literatura. A convidada do programa é a escritora Gisele Mesquita, que nasceu em Ipatinga, viveu na região de Açucena e atualmente mora na região metropolitana de Vitória, no estado do Espírito Santo. Ela é autora do livro Contos de Minas, publicado pela APMC. É um livro que está recheado de temas da oralidade do nosso povo. São casos e histórias que nós vamos conhecer aqui hoje. Ô Gisele, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Legal, você esteve no Salão do Livro em Ipatinga 2015. Como é que foi a sua participação lá? Foi recente, né? Agora em maio. Eu lancei o livro aqui em Ipatinga, foi uma escolha. Eu acho que Contos de Minas, não havia um território melhor para o lançamento do que Minas. E há 4 anos eu moro em Vitória, mas foi uma escolha fazê-lo, até pela minha ligação com a cidade. E em contato com a editora, nós fizemos um acordo de lançar no Salão Literário, porque já é um espaço que já tem um nome, né? Ele já tem um espaço de reconhecimento aqui na região. E nós conseguimos lançar e foi muito bacana. Foi realmente a realização de um sonho, lançar um Contos de Minas no Salão do Livro aqui em Ipatinga. Eu queria te trazer aqui no dia do lançamento, ou na semana do lançamento, mas não era possível pela sua agenda e também pela agenda aqui do próprio programa, que já tinha outros entrevistados, né? E aí teve agora uma coincidência da sua volta aqui, a visita ao Vale do Aço, para trazê-la à TV Cultura. Obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço o convite. Gisele, vamos voltar um pouquinho na história aí. Como é que foi essa sua entrada no mundo da literatura? Você dava aulas, né? Trabalhava com o ensino fundamental, com a sala de aula, né? E depois decidiu escrever um livro. Como é que foi essa ideia? Olha, eu até tive a oportunidade de fazer, na Semana do Salão do Livro, visitas aqui na região e resgatei um pouco dessa minha trajetória na infância, sabe? Porque eu sempre fui muito provocada. Eu até tenho um amigo aqui, o Beto Faria, fala assim: Gisele, você tem alma inquieta. Eu acho que eu nasci com a alma inquieta, porque desde a infância eu sempre me aventurei, né, em composições, em poesias. E eu estudei aqui no Veneza 2, aqui em Ipatinga, no Márcio Andrade Guerra, e é onde foi a minha primeira participação num concurso de poesia. E lá no Veneza 2, nessa escola, eu consegui um prêmio, inclusive, com uma poesia que chamava Se Eu Pudesse Voar. E naquele momento eu comecei a acreditar que, de alguma forma, o que eu escrevia, ela fazia algum sentido para as pessoas. E as minhas professoras ali do Márcio Andrade sempre me valorizavam nesse sentido, me estimularam muito, né? E eu, daí, a partir de então, eu comecei a olhar para a criação, né, de uma forma diferente. Eu ainda era muito menina, mas eu sempre passei a ter, a partir daí, a coragem de fazer. Porque muitos têm a capacidade, eu percebo isso. Talvez até muito mais do que a minha, tão maior do que a minha. Mas eu acho que a partir da capacidade tem também a necessidade de se expor. E eu percebi que, na medida que eu ia expondo aquilo que eu crio, muitas pessoas me davam um feedback positivo. Na adolescência eu participei de concursos de música, festival de música, com a composição minha em parceria aqui em Minas. Eu também compus algumas músicas no cenário sertanejo. Assim, nesse campo, até eu acho que pelo estilo que eu escrevo, não teve tanta receptividade pelo momento que o sertanejo vive, né? Que é mais do arrocha, uma letra que tem um pouco de duplo sentido. E a minha música é uma música mais com raiz, mais de romance. E então eu pensei, gente, eu preciso destinar a minha criatividade para um espaço onde eu tenha mais liberdade de criar. E por que não a literatura, né? Comecei a escrever alguns contos de homenagem a algumas pessoas da minha família que eu sentia que precisavam ser homenageadas. E a partir delas, eu tive um convite de um amigo, chama Sérgio Dias, ele é daqui de Ipatinga, e ele é capista da editora APMC, e ele já lançou um livro de poesias. E a partir desse momento eu comecei a construir os contos, já com foco de publicá-los. Mas já tem uns 4 anos que esses contos começaram a ser pensados. E um pouco dessa proposta da literatura, dos contos, ela surgiu também pela minha saudade. Porque quando eu me mudei de Ipatinga, eu mudei para Vitória e eu era muito só. Nós mudamos sem conhecer tantas pessoas por lá. E nesse processo de solidão, eu vivi um processo criativo, onde aquela saudade, ela virou histórias das pessoas de quem eu sentia falta. Você citou uma coisa muito interessante, quer dizer, há uma dificuldade de se fixar um produto cultural de raiz, um produto original, né? Sim.
Não é que o Arrocha não tenha lá a sua originalidade, não, mas a música sertaneja, a arte mais, na sua forma mais pura, mais original, ela tem uma certa resistência no mercado, Sim. pelo menos no mercado, né? Eu acho que é até um momento, né? A gente percebe que a música, ela vive diferentes momentos. É um momento onde esse estilo do sertanejo universitário, com a letra mais, o Arrocha, né? Como nós mesmos citamos, ele está sendo muito valorizado. E talvez pela minha, assim, pouca experiência nesse mercado, eu ainda não consegui inserir algumas músicas minhas. Então eu preferi direcionar minha criatividade para um outro momento, um momento literário, e onde, graças a Deus, eu agradeço muito as pessoas que têm me apoiado, e eu acredito que Deus, ele tem uma... O povo fala muito da mão invisível do mercado, né? Eu falo, a mão invisível de Deus, ela me move de uma forma ímpar. E eu sei que, assim, eu não cheguei, por acaso, a escrever esses contos, mas eu tenho certeza que foi ele que movimentou tudo, a ponto de eu poder fazer nesse momento. Você citou aí uma coisa importantíssima também, que foi o incentivo que os professores te deram. Sim, né? sim. Eu acho que esse é o grande papel do professor, do educador, né? Um papel de ser o espelho, de estimular os estudantes. Né? Quantos mestres existem aí fazendo profissionais pela vida, né? Eu acrescento, além do apoio, né, e dessa motivação dos professores, dos meus pais. Os meus pais são pessoas muito simples. Meu pai tem 4ª série, minha mãe também. Mas o tempo todo, eles me deram essa liberdade de criar. Eu acho que não só de criar, mas de sonhar. Porque enquanto muitos pais, né, pensam em profissão e te motivam a buscar profissões, né, dentro de um mercado mais formal, eles sempre me deram a liberdade de escolha. E quando eu escrevia, inclusive as músicas, eles sempre foram os meus maiores apoiadores. E esses contos, eu falo que Deus tem permitido muitas coisas boas na minha vida. E lançar esse livro nesse momento, com meu pai e minha mãe, né, vivos, poderia ser daqui a 20, 30, 40 anos. Então, talvez seria também muito bom. Mas lançar com minha mãe e meu pai vivos, podendo acompanhar tudo isso, né, tem sido muito gratificante. Tem um pouquinho deles aqui também, né? Com certeza. Ô, Gisele, e a sua experiência na sala de aula? Eu vi aqui na contracapa do livro, né, no prefácio aqui, que você foi estudar serviço social, mas já encarou a sala de aula, né? Como é que foi essa experiência? Sim, eu trabalhei durante uns 4 anos como professora. De vez em quando eu encontro com os meninos aqui na cidade, né? Ainda mais no bairro que a minha mãe mora, que muitos alunos moram lá ainda. Eu me assusto, porque como o tempo passa. Mas meninos que eu ajudei a alfabetizar, eu acho que a alfabetização é um processo, né, onde o professor, ele sim tem um papel fundamental. E eu me sinto, assim, gratificada por vê-los hoje, são rapazes e moça. Hoje eu tenho em torno de 30 anos, mas os meus alunos já têm, sabe, entre 13, 15. E quando eu vejo esses meninos, assim, eu vejo tanto que foi rico isso. E um pouco dessa questão da educação, ela veio para a literatura, assim, porque um projeto futuro meu, agora para outubro, é um livro infantil. Eu acho que tudo que a gente faz, né, é um processo de construção. E ao magistério, eu me formei aqui na Escola Técnica Vale do Aço. Eu vejo muitas amigas minhas que ainda trabalham, né? São pedagogas, trabalham com educação, mas eu não deixei de lado esse lado, não. Eu trouxe um pouco dele também para a literatura quando eu trato de temas infantis, né? Eu tenho 2 projetos, um vai ser publicado, o outro está para 2016, e ele foi um momento que eu pude, sim, aproveitar essa questão da dinâmica, a questão pedagógica, para construir esses textos numa linguagem que fosse voltada, de fato, para a criança. Bom, você trouxe aqui, é um exemplar físico no livro impresso, mas já pensou também no e-book? Tem o e-book à venda na Saraiva. Já está também disponível. Sim, a editora, ela tem esse contrato com a Saraiva, e o e-book, ele está à venda pela internet, né? Na página da Saraiva. É muito difícil chegar a esse ponto aqui de colocar na livraria um livro para vender, Gisele, dos desafios que tem que vencer. Olha, eu estou fazendo essa pergunta para você, porque do outro lado, muita gente sonha em colocar uma publicação à venda, né, à disposição do mercado, né? Os principais desafios. Olha, o principal desafio, eu acho que até assim, é um momento onde as pessoas leem pouco. Né? Apesar da internet, a leitura, no caso, o livro físico, ele é pouco comercializado. A gente vê aqui no Rio, grandes livrarias estão fechando, né? Você mesmo citou o e-book, é um novo momento, é um novo formato para a literatura, né? Então a gente precisa estar atento a essa tendência. Mas eu vejo que, assim, não só pela questão do formato, mas pela questão do hábito.
né? Acho que cada vez mais os professores se deparam com isso em sala. Nós estamos vivendo um momento tão tecnológico, de tanta informação, que a profundidade nessa informação, às vezes, ela é comprometida. E eu percebo isso. E a questão também de mercado, no sentido de que você que ainda não tem um nome como escritor, para você chegar e conseguir publicar um livro, é um caminho muito penoso. E eu tive a oportunidade de... Aí eu te falo, eu acredito muito na mão de Deus, né? Porque uma pessoa que eu conheci já há 18 anos... Né? Na época que eu participava de grupo de jovem aqui em Patinga, eu conheci o Sérgio Dias. E pela internet, eu acho que a forma que a gente usa, né, essas redes sociais também fazem toda a diferença. Eu publiquei alguns textos, ele encontrou um texto meu e ele me localizou no Facebook e nós começamos a conversar e surgiu daí o convite, né? Mas assim, se não fosse Sérgio, talvez fosse muito mais difícil, porque eu tenho amigos hoje da editora e conheci várias pessoas a partir do momento, né, que lancei esse livro. Eu tenho encontrado pessoas que falam comigo muito dessa dificuldade, da ausência de um retorno. Bom, eu queria mostrar essa capa aqui. Esse é o trabalho que o Sérgio Dias fez nesse livro, para ilustrar aqui a capa do Contos de Minas, da Gisele Mesquita. O rapaz que fez isso aqui, então, é um ipatinguense? É ipatinguense. Ele tem um livro de poesia, chama Pétalas Amigas. E Sérgio, ele teve muita sensibilidade. Eu acho que até a gente conversa um pouco, né? Ele teve, quando nós falamos do livro e surgiu a oportunidade de lançar Contos de Minas, eu compartilhei com ele esses textos, né? E o Sérgio, ele foi o meu termômetro. Eu passava os textos e sempre esperava esse feedback dele, né? E quando ele construiu essa capa, ele me encaminhou 4 propostas de capa. Em todas elas tinha o fogão de lenha, tinha esse terreiro, né? O terreiro com galinhas, a quadrilha. Então, assim, a proposta que mais me atendeu, a que eu mais agradei foi essa, pela riqueza de detalhes mesmo, que ele conseguiu colocar nessa capa toda a essência desses contos. Eu achei, assim, ficou muito rica, é um trabalho, assim, que ele sabe da minha admiração por ele, mas foi um trabalho, assim, completou, né? Eu acho que o livro, você fala assim, vende pela capa? Com certeza, porque quando você vê a capa, você sabe, talvez, um tanto sobre o tema que eu vou tratar. Tem um detalhe lá dentro de uma moça vaidosa no espelho, né? Foi muito sutil esse detalhe aí, porque tem alguma coisa sobre isso também na história, nas histórias contadas aqui dentro. Nós vamos falar sobre alguma das histórias aqui no segundo bloco do programa, né? Enfim, está sendo compensador o resultado? Tá, eu acho que assim, a partir do livro Contos de Minas, eu também me senti provocada a refletir e pensar na literatura em outros formatos, né, como nós falamos. Um deles é o audiobook, que nós estamos negociando enquanto editora para poder lançar. Eu sou uma pessoa que fico presa no trânsito. Em Vitória, você imagina, né? Na Grande Vitória sempre tem aquele trânsito terrível. E o audiobook é um dos mecanismos que a tecnologia ela proporciona, né? Que você vai narrando esse livro e a pessoa coloca em CD, quando está no trânsito, quando está numa viagem, né? Na estrada, você tem a oportunidade de ouvir as histórias que são contadas no livro. Sem contar a capacidade aí que você abre, também a oportunidade que você abre para a acessibilidade aí das pessoas que têm deficiências. Isso, né? importantíssimo você destacar. Sim, o deficiente auditivo, o deficiente visual. O visual conseguiria porque acesso. nós assim, entendemos que existe uma forma assim, de incluir. Né? O meu sonho hoje é conseguir colocar o livro em braille, é conseguir colocar o livro em audiobook, até porque a minha formação, né, hoje eu estou em formação, em graduação na UFES, em serviço social, e a gente estuda muito sobre essa questão da pessoa com deficiência e os limites também que elas têm sobre essa questão de acesso à cultura, né? Dificuldade em acesso em tudo na nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade que não dá nenhuma chance para essas pessoas se mobilizarem. Esse discurso da inclusão, né, ele ainda é só um discurso. É só um discurso, né? Você tem ônibus com elevadores, mas não tem rampas de acesso dos cadeirantes a esses ônibus. Depende de alguém carregá-los, né? Você tem calçadas que são armadilhas até para quem tem mobilidade normal. Imagina para quem tem algum tipo de deficiência. Recente, agora dia 6 de julho, foi sancionado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E eu falo assim que, assim como hoje é o do idoso, o Estatuto da Criança, né, tomara que este também seja amplamente conhecido, divulgado, e que essas pessoas tenham sim seus direitos preservados, né, garantidos, porque realmente a gente precisa tentar, né, ter esse olhar diferenciado para as necessidades que são diferenciadas. Ok. Nós vamos agora para um rápido intervalo e antes eu quero
aqui mandar um abraço, lembrar no Vale do Aço a quantidade de pessoas que publicaram livros ou que sonham em publicar livros e têm livros escritos e esperam ainda oportunidade para publicar, né? Eu já trouxe aqui o programa Edmar Moreira, radialista de Coronel Fabriciano, que é autor de O Homem de Chifres, que tem vários contos também, é um livro de contos. A Zália de Carvalho, lá de Timóteo, né, ela é autora, é organizadora da antologia poética Vale de Poesias, é maravilhoso. Nós temos o Tony Vaz, que mora em Coronel Fabriciano e escreve histórias de suspense. Ele tem livros, já 2 ou 3 livros publicados em e-book, no formato eletrônico. Tony vai ser nosso entrevistado nos próximos dias aqui no Cultura Entrevista. Nós temos o Nilson Miranda, que é autor do livro Realidade Desnudada, um livro também de poesias. E aí ele trata de questões mais quânticas, né? Alguma coisa nessa linha assim, mais do campo da psicologia até. A Margarida Drummond é de Timóteo, mora em Brasília, também é autora de vários livros, vive em Brasília, escreve contos, poesias. O Bruno Gonçalves Rodrigues é um jovem de 17 anos, em fevereiro de 2014 lançou Poemas Variados, e ele usa o sobrenome, ou codinome de Davi, para publicar esse livro. Foi um trabalho, tem 17 anos esse menino, já conseguiu publicar o livro dele. Bacana. Um abraço para todas essas pessoas e dizer o seguinte, o espaço aqui do Cultura Entrevista está sempre aberto para que você venha aqui divulgar o seu trabalho e falar sobre tudo do seu trabalho, que é o que nós vamos fazer mais ainda no próximo bloco com a Gisele Mesquita, e aí nós vamos falar de alguns contos que estão aqui no Contos de Minas. Um minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, a API, agora sob nova direção, é uma entidade que cresce com os pés no chão. Vem aí a Unidade 3 no Canaã, a conclusão da ampliação da sede administrativa e muitas outras ações visando mais espaço e comodidade para associados e dependentes. Com união e espírito de equipe, a atual diretoria tem o compromisso e a responsabilidade de gerir essa entidade que não para de crescer. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, uma entidade administrativa com visão de futuro. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje recebe a escritora ipatinguense Gisele Mesquita, e agora sim nós vamos falar pontualmente aqui dos contos trazidos no Contos de Minas. Gisele, vamos começar aqui, não vamos revelar toda a história, porque é preciso deixar aqui um suspense e estimular as pessoas a comprar o seu livro e ler em casa com mais tranquilidade, né? Bom, é o que chama de história oral que você traz aqui para o livro, né? São aquelas histórias que as pessoas contam na roça, contam em família nas cidades, né? As lendas urbanas, lendas rurais também, né? E você começa aqui com A Contadora de Causos. É um conto sobre contadoras de causos. Que história é essa aqui? Sim, olha, esse livro ele é composto por contos reais e contos fictícios. Por que contos? Porque eu acho assim, inclusive para as pessoas que ainda não têm o hábito de leitura, para pegar um livro de 100, 120 páginas e finalizar ele, o livro de contos facilita, porque em 10, 15 páginas você começa uma história com início, meio e fim. Aí ele dá um tempo, depois ele começa uma nova história com início, meio e fim. Então os contos, eles me provocaram muito, porque eu comecei a ler assim, né? Até Orfandades, do Padre Fábio de Mello, entre outros livros de contos que eu li, eles foram, sim, um grande combustível, né? Para que esse volume de livros ele realmente passasse a ser real dentro da minha rotina, a leitura pudesse chegar na minha rotina. Eu escolhi começar pelos contos,
né? Então, contos, eu escolhi assim, reais e fictícios, porque os reais eu abordo o tema de pessoas que eu queria destacar. São histórias que, para mim, são ímpares. Eu acho que, até comecei a falar com você há poucos dias sobre isso, no nosso cotidiano, nós somos cercados de pessoas especiais, né? Com certeza, você que está em casa e está me ouvindo, né? Na sua família, na sua comunidade, você tem, sim, histórias ímpares, né, e que são motivadoras e são importantes ser registradas. E aí, na minha família, eu tinha várias, né? Na minha família, eu tenho a contadora de causas, que é uma tia minha, que, dentre muitos irmãos, ela ficou solteira e ela cuidou dessa família durante toda a vida dela. Que é a tia Maria do Carmo de Mesquita. Maria do Carmo de Mesquita. Hoje, a tia Maria do Carmo, ela é falecida, né? Mas eu tive a oportunidade de escrever esse conto e ler, né, esse conto para ela em vida. E quando eu li a história dela, é um conto de memórias, né? Esses contos reais são contos de memórias, mas tem um processo de construção diferente. O dela é totalmente de memórias, porque ela morou na casa dos meus pais muitos anos, né? No conto eu ainda falo sobre isso, que ela cuidou dos irmãos, e depois que os irmãos já eram crescidos, ela foi cuidar dos sobrinhos, né? Minha mãe, na época, ela tinha muito problema com enxaqueca, né? Meu pai trabalhava de turno, imagina Ipatinga, quase 30 anos atrás, né? Então, uma cidade que as ruas eram mais desertas, minha mãe tinha muito medo de dormir só, ela veio morar conosco. Então, aquela pessoa muito presente na minha vida, com as suas paixões, né? Que eu acho que algumas eram muito veladas, né? Os amores eram velados, mas a sua paixão pela dramaturgia, a sua paixão por contar histórias. Por isso, a contadora de casos, que para mim ela é a memória viva das histórias de Açucena, das histórias de Penha do Aramirim e tantos povoados da região. Então, eu escolhi eternizar essas histórias, né? Construí um conto falando sobre a história de vida dela. E quando eu li, ela falava comigo, nossa, ela me chamava de Deia. Deia, parece que você estava na janela ali, um passarinho observando a minha história. Mas eu acho que de tanto contada, essa história realmente ficou dentro de mim, né? E na oportunidade que eu tive, eu escrevi para homenageá-la no seu aniversário de 70 anos. E após 2 anos, né, desse conto, ela faleceu. E o final desse conto, ele foi alterado para poder acompanhar, né, a história dela. Ela adoeceu, ela teve bronquiostasia, para a gente também é uma doença desconhecida. Então, assim, eu falo que veio uma doença como um gigante de braços, né, muito fortes, que aprendeu naquela condição de enferma e que roubou a capacidade dela de contar os seus causos. Parece que era comum, ou era muito frequente que nas famílias com muitos filhos, sempre havia uma que ficava, ou um filho que ficava solteirão na família e ia cuidar dos irmãos, ia cuidar dos sobrinhos, né? No caso aqui, a dona Totoca, sua avó, né? Sim, a minha avó Totoca. 13 filhos. 13 filhos. Esse é o primeiro casamento do meu avô. Depois o meu avô casou de novo e ainda teve mais 3. Mais 3. São 16 então, filhos. São 16 filhos. Isso. Olha, coisas assim, números impensáveis nas famílias do século Eu acho XXI, outra né? coisa que era muito comum era a questão de sempre ter alguém que virava seminarista, né? Tinha esse caminho. Na minha família, não. Dos 16, nós temos alguns que ainda são solteiros, né? São senhores já. Eles ficaram solteiros, assim como a minha tia. Mas nenhum deles foi ser padre. E era muito comum na época. Agora, quando as histórias elas vão se cruzando, né? Dentro dessa questão de viver uma vida religiosa, uma outra história que eu pontuei no livro é a Lia. Lia é uma tia minha também, ela é moradora de Ipatinga. E ela tem uma história fantástica, porque de início ela pensava em ser freira. E o desejo dela de ser freira era muito grande, mas na época você tinha que ter um enxoval para ir para o convento. E a família, meu avô era vendedor de tecidos, tinha uma loja de tecidos em Penha do Aramirim. Mas depois daquela crise do café, e ele teve muitos problemas financeiros, e eles perderam tudo, né? Mas Lia não perdeu a capacidade de sonhar. Ela sonhava em ser freira, mas as condições não permitiam, né? Mas sem a condição de comprar aquele conjunto, né, aquele enxoval, ela não poderia ir para o convento. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ela não foi para o convento, mas foi para Valadares, trabalhou em casa de família, se desiludiu com aquele trabalho, não deu certo, por indicação de um padre lá da região dela, mas voltou de Valadares, voltou para casa, e num passeio aqui em Coronel Fabriciano, na casa da tia Doca, uma tia nossa, ela conheceu o tio José,
numa quadrilha. E aí, assim, mas era um namoro muito diferente do que a gente vê hoje, né? E eu achei muito interessante eternizar a história dela também, porque fala sobre essa questão do sonho, da vida religiosa, e o que barrou, né, esse desejo dela, o que não foi possível, porque não foi possível, mas como que a mão de Deus, ela move as coisas de uma forma tão perfeita, né? E daí, há um tempo, ela veio... viajou para Ipatinga, para Coronel Fabriciano, num passeio com a família, e ela conheceu o que hoje é esposo dela. Então, uma história linda, porque ele ficou aqui e ela voltou para a cidade, né, pro interior, lá para Penha do Aramirim, e os amigos não acreditavam que ela estava namorando, porque o namoro era por cartas. As cartas iam, as cartas vinham, né, e hoje com o WhatsApp, com o Facebook, as coisas ficam até meio assim, é inacreditável que alguém esperou tanto e não dava nem beijo, nem abraço, não visitava. E esse namoro, ele aconteceu, né, pelas cartas, e depois... ele foi para lá, para a cidade dela, né, para a terra dela, e já foi com aliança. Então, assim, como que conhecia, né, como que esse namoro ele era diferente? É uma construção que hoje a gente não consegue visualizar, né, porque a gente é tão imediatista nas nossas relações, né? E assim, eu resolvi colocar esse conto, inclusive que as histórias se entrelaçam. Ela também, claro, perdeu a mãe, né? Ela é irmã da Maria do Carmo, e quando ela perdeu a mãe, ela já não tinha filhos, ela ainda não tinha filhos. E aí ela trouxe um dos irmãos para criar. E essa maternidade, ela foi vivida e foi amadurecida cuidando desse irmão, que veio para a casa dela, acho que com um pouco mais de um ano, ou menos de um ano. E ela criou esse irmão como filho. E aí no final do conto eu falo como explicar para esse irmão, né, que ela, mãe, é irmã, que o cunhado é pai, que o avô é pai, que os irmãos, na verdade, são tios, né? Os sobrinhos são primos. É uma história tão cheia de questionamentos, mas que na vida, na prática, nada disso foi necessário. Porque as coisas foram entrando no eixo, né? As coisas foram chegando num ponto que não precisou de explicar nada. O amor por si só, ele deu conta de explicar tudo. E ele é criado até hoje por ela. É criado assim, hoje ele é um adulto, pai de família, né? Mas foi muito interessante você poder fazer uma análise, né, afetiva disso tudo. Como que essa relação foi construída, né? Você fala antes aqui, na página 20, sobre um caso que eu acredito que muitas famílias têm uma história dessa, que é alguém que desapareceu. Sim. Que é até pior do que a morte, porque a morte é um processo finito. Você vai lá, você participa de um velório, é um processo, sim, há uma cerimônia, e chega-se à conclusão, realmente partiu, não pertence mais ao nosso mundo. Mas o desaparecimento não, há uma expectativa interminável de que aquela pessoa possa voltar, né? Ou por onde estaria aquela pessoa que foi embora. O que é essa história aqui da desaparecida do seu Contos de Minas? Sim, dentro de um trabalho de pesquisa, né, que eu busquei abordar temas que pudessem ter como cenário Minas, ou enredo Minas, né, que esses elementos culturais, eles estivessem bem apresentados, né, destacados no conto, e busquei também abordar temas sociais, pela formação que eu busco hoje. E o desaparecimento é uma questão que me provoca, até no sentido de que, por exemplo, no Espírito Santo, mais de 400 pessoas desaparecidas até maio. Na época do lançamento, eu busquei esses dados para que eu pudesse trazer no dia. Em 2015. 2015. Sim. Mais de 400 pessoas. Quer dizer, muita gente. É muita gente. Você imagina a nível de Brasil como que isso é, né? São muitas pessoas que desaparecem. Eu acho que algumas querem desaparecer, né? Quando você faz uma análise, essas pessoas deixam sinais, né? Que de repente, um adolescente que já estava tendo conflitos na família, não foi um desaparecimento, uma fuga de casa, mas que para a família que não tem notícia, gente, isso é desesperador, né? Um desaparecimento, assim, ele tem uma dor diferente do luto, né? Eu trato o luto também num conto fictício, porque, assim, como eu te falei, os contos reais, exemplo, A Contadora de Causos, Lia, As Cartas de Raimunda, que é um conto lindo também, de pessoas que eu amo muito. Eu acho que são contos que a gente pode trazer a pessoa para o conto, porque você valoriza, né? O Zé, ele chama José Barbudo, a vida inteira a gente chamava de José Barbudo, hoje chama de Zé Sorriso. Teve uma história de superação de uma doença, uma bactéria que alojou no coração dele. Uma história mais de superação, assim, muito bacana, né?
né? E hoje, né, ele sobreviveu a essa doença, teve um processo de recuperação lento, ele ficou acamado, hoje ele anda, né, com o auxílio de uma bengala, mas é uma pessoa formidável. Eu quis valorizar e destacar a pessoa dele. Agora, quando é um conto fictício, com um tema tão pesado, então eu busquei trazer um conto com pessoas que não são reais, porque eu não queria expor a história de vida dessas pessoas. Apesar de que dentro dos núcleos de estudo da UFES, nós temos casos, né? Acompanham casos. O próprio jornal Gazeta, na Grande Vitória, ele destaca esses nomes, ele destaca essas pessoas, mas eu não queria tratar de um caso específico para realmente não correr o risco de expor essa família. Então, eu busquei construir a história em cima desse contexto, dessa dor da pessoa que tem o seu parente, né? A pessoa desaparece, mas dentro de um cenário mineiro. Então, eu falo sobre Dores de Guanhães, eu falo sobre Joanésia, né? Que essa pessoa, a família é daquela região, na minha história. Aí eu empresto os meus elementos, eu falo que essa pessoa viajava e passava férias na fazenda, que é da família do meu sogro. Então, falo de Pedra Santa. A Pedra Santa é uma fazenda, é real, é um lugar. Então, quando aquelas pessoas de Joanésia tiverem a oportunidade de ler, elas vão se identificar, né, de alguma forma, porque aqueles lugares, eles existem, né, são lugares reais. Então, assim, eu tentei fazer um pouco de mesclar um tema real com elementos que são reais, mas personagens fictícios que passeassem por tudo isso. Tanto que eu falo sobre a estação de trem aqui, que ela vem de carona, ela pega o trem aqui na estação Intendente Câmara, desembarca lá em Belo Horizonte, e o desaparecimento, de fato, acontece lá, na Praça da Estação em Belo Horizonte. Foi rastreado até chegar em Belo Horizonte, de lá sumiu. Isso. E aí um drama que não termina nunca, né? Não aparece. E eu não vou contar mais não, senão as pessoas não vão poder, né? Não vão se sentir provocadas a lerem o conto. Tá certo, tá certo. Mas eu espero que gostem. Para mim foi bem interessante. Fala um pouco Tanto sobre... que até hoje as pessoas me perguntam, nossa, mas quando eu... Principalmente porque eu falo isso na primeira pessoa, né? Eu escrevo na primeira pessoa esses contos fictícios também. Então, a pessoa sempre sente aquela dúvida, não, mas será que é real? Será que é fictício? Então, esse e outros, né, eu já contei, então. A Desaparecida é um conto fictício, mas eu busco realmente tratar uma dor que é real, né? Bom, em Minas Gerais, eu me lembro que na semana passada mesmo eu peguei uma fatura de água da Copasa e tem lá os retratos das pessoas que são desaparecidas. Às vezes a gente pega a conta e não presta atenção, mas eu acho que não custaria nada cada uma pessoa, cada cidadão pegar uma conta de luz, de água, onde tem essa campanha que é do governo do estado de Minas Gerais e ver ali se essa pessoa já foi vista em algum lugar, será que eu já vi essa pessoa, alguém que se parece, porque são fotos antigas, essa pessoa pode mudar, mas a feição não muda nunca, né? Os traços principais vão estar lá, uma cicatriz, uma sobrancelha, enfim. É preciso que cada cidadão olhe essas pessoas desaparecidas e tente puxar da memória se já viu aquela pessoa em algum lugar, e ajude ou o serviço social do Estado ou de uma prefeitura a localizar essa pessoa. Ela pode, inclusive, estar desaparecida fora de casa por algum problema mental, sem condições de voltar por conta própria. Sim, eu falo que, além da questão de estar atento, claro, né? Se você já viu essa pessoa em algum lugar, buscar acolher essa pessoa, a família que tem essa pessoa desaparecida, né? A gente sabe que sempre são elaboradas as políticas públicas, elas são pensadas, mas essa é uma triste realidade, né? Onde essas pessoas estão sendo acolhidas? No município, elas estão sendo direcionadas para algum grupo de ajuda, né? Porque eu acho que os grupos de convivência, eles vão abordar diferentes temas, são pessoas que vão vir de diferentes situações de violação, né? Mas essa é uma situação de dor que ela traz um reflexo para a vida muito grande, porque quando existe um falecimento no Jardim das Lembranças, eu trato de luto, eu trato de morte, e a forma como as pessoas lidam com o luto, né? A forma diferente que as pessoas lidam, de repente você vai criar ritual para lembrar aquela pessoa. E aí a viúva, no meu conto, ela tem um ritual de colocar as coisas no baú, de retirar as coisas do baú de tempo em tempo, lavar, passar, retornar as coisas para o baú, como se essa pessoa falecida fosse voltar, né? A filha que fala do Jardim das Lembranças, ela trata de uma outra ótica, ela tem uma outra perspectiva do luto. E ela fala que ela trouxe essa pessoa, ela viveu o luto intensamente, sofreu a perda, mas depois essa dor do luto, ela deixou de ser dor e virou saudade,
Né? E é interessante para que nós também possamos resolver, porque em algum momento nós vamos, né, de alguma forma viver, né? Ou alguém vai nos perder, né? Ou nós vamos perder alguém. Né? Eu acho que o medo de perder alguém que ama precisa nos provocar essa reflexão, porque nós precisamos estar preparados para isso. Eu que moro longe dos meus pais, né, da minha família, dos meus tios, de vez em quando eu tenho pesadelo, eu já acordo assim, meio assombrada, né? Porque é uma coisa que nos assusta. A gente fala pouco de morte e a gente lida muito mal com ela. Né? Eu falo porque eu não sou nem de ir no cemitério. Você fala assim, fulano faleceu. Se eu puder evitar ir, eu vou, porque eu lido mal. Então, talvez tenha sido um tema abordado até pela minha necessidade de refletir sobre ele, né? E quando as pessoas puderem ler, que elas façam também essa reflexão, né? Uma reflexão interessante e importante, que é diferente da reflexão da pessoa que tem a pessoa desaparecida, porque fica a luta sempre, né? Aquela dúvida constante. Será que essa pessoa que está desaparecida, alguém acolheu? Será que ela está sofrendo algum tipo de... Tem alguma necessidade? Será que ela faleceu? Né? Então, vai voltar, não vai voltar? Então, é uma inquietação muito grande. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso também e acolher melhor essas famílias que têm as pessoas desaparecidas. Ainda sobre o Gisele, perguntaram os meninos do curso de comunicação, faziam uma visita para o Jornal de Trabalho e perguntaram sobre a pior notícia que você pode escrever, né? Que um profissional pode escrever. Eu não tive dúvidas, eu lembrei na hora. Assim, as piores notícias, aquelas mais difíceis de escrever, é quando vai relatar morte de alguma pessoa que você conhece, de um amigo, de um conhecido. Não precisa ser necessário um amigo assim, de convivência muito próxima, mas uma pessoa que você conhecia muito de perto, quem já tinha entrevistado, já tinha trabalhado. E de repente você tem que escrever a notícia da morte daquela pessoa, seja por acidente ou uma morte natural. É dolorido, tá? É terrível. É difícil entrar naquele campo da... Como é que as pessoas gostam de dizer? De isenção, né? De ser totalmente isento e não ter um pingo de emoção na hora de escrever uma notícia dessas. Não tem jeito, não é possível. Olha, nós vamos a um rápido intervalo e logo na sequência eu quero que você me conte a história do seu avô, que está aqui na página 84 com Vida de Tropeiro. Um minuto só. Vamos tomar uma água enquanto isso. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Está de volta ao Cultura Entrevista, num bate-papo hoje com a escritora Gisele Mesquita, autora do livro Contos de Minas. Gisele, conforme prometemos aqui no fim do bloco passado, na página 84, Vida de Tropeiro. Tropeiro, antes do desenvolvimento do Vale do Aço, antes mesmo da vinda das Minas, já aqui na segunda metade do século XX, não é um tempo assim tão distante, era uma região cuja economia era transportada no lombo de burros, de mulas, por essas serras acima. E a Gisele tem um capítulo que tem um conto todo especial dedicado a esse assunto, Gisele. O que você pesquisou sobre essa história que Vida de Tropeiro? Sim, eu queria destacar
né, essa questão da cultura, do tropeiro, que para mim é uma riqueza muito grande poder falar do tema, né? E eu tenho um avô, meu avô Beijo, ele era tropeiro, ele teve toda uma história, né, dentro dessas tropas, né, e ele reproduzia isso pra gente com muito carinho, contando as memórias dele. Mas um livro de memórias, eu tinha que me recordar de muitos fatos, né? Ou então ter a oportunidade de entrevistar, como eu fiz com as cartas de Raimunda, né? A tia Lia, que é um dos contos, a Lia. Mas eu não tinha como entrevistá-lo, ele é falecido. Então, para abordar o tema, além das minhas poucas memórias, né, que eu trouxe para o conto, eu fiz uma visita no Museu do Tropeiro, que fica em Poema, próximo a Itabira. No distrito de Itabira, né? Sim. Nossa, mas fantástico o lugar, eu recomendo. Eu acho que para quem gosta desse universo, né, rural, esse universo da cultura mineira, precisa passar por lá. E lá eu pude mergulhar nesse universo. Eu e meu esposo, nós fizemos essa visita já tem mais de um ano. E a partir dali eu trouxe elementos e continuei buscando em pesquisas elementos para enriquecer o conto. Porque aí eu já usei um personagem fictício. Eu escrevo na primeira pessoa, né, como tropeiro, né, mas eu sempre vou buscando destacar esses elementos, né, como que era a tropa, como que era a viagem, a rota que essa tropa fazia, como que era o momento que eles paravam, né, como que era essa parada, a forma de cozinhar, os amores, né, aí eu até falo que ele, o tropeiro, aí a gente empresta um pouco dos nossos valores, né, ou pelo menos o nosso sonho de relacionamento, então eu empresto um pouco disso para o tropeiro também. O meu tropeiro, ele fala que os amigos paravam nas carretelas no caminho, mas ele sabia que tinha uma morena esperando ele em casa, né? Então, assim, eu vou trazendo esses elementos que são muito reproduzidos nas histórias, né? Dos tropeiros que eu ouvi, ou das poucas histórias que eu já ouvi, que eu já vi registradas e que eu pude ler também, para buscar elementos para produzir esse conto. E, assim, eu acho que é bacana destacar também a importância disso, né? Quando a gente fala sobre escrever um conto, o que é que me provoca? É o que está dentro do meu universo. A gente só fala daquilo que o nosso coração está cheio, né? E eu dou muita importância, eu valorizo muito essa cultura nossa, a cultura mineira, porque está muito rico em mim, está muito entranhado em mim isso. E eu imagino que muitas pessoas hoje nunca escutaram um tropeiro, até porque a maioria deles já realmente está falecido, tem muitos anos. Nós temos hoje são os descendentes, né? Sim, 1912, 1915, que essas tropas circulavam por aqui. Então, assim, foi a oportunidade de eternizar histórias, porque na minha visita a algumas escolas, na semana do lançamento do livro aqui, eu abordava os meninos, o que é que vocês entendem por tropeiro? Tropeiro é feijão tropeiro. Não, tropeiro era uma profissão, né, linda, rica, importantíssima para a economia, né, de Minas, a economia do Rio. Então, você imagina, hoje essas histórias, se não eternizadas, né, pelas pesquisas que são feitas, pelo processo histórico mesmo, né, que sempre a gente vê que assim, o próprio Museu do Tropeiro que resgatou e ele preserva tudo isso, em pouco tempo nós já não vamos poder ter acesso. Então eu tive o prazer de poder falar sobre isso. E eu sinto assim, quem lê vai se identificar. Porque quem nunca ouviu falar, né, nas rodas, eu falo assim, que no conto, no Vida de Tropeiro, sempre tinha as paradas, né? Eles apeavam do cavalo, montavam acampamento, e aí tinha um momento que sempre acontecia alguma coisa. E era uma coisa assim, sempre espetacular, né? Meu avô sempre contava muito sobre a cobra de Sela, né? Era uma serpente que estava lá, que eles confundiram. Com a raiz da árvore. Chegou muito tarde, aí confundiu com a raiz da árvore, colocaram umas celas. E aí, quando o dia foi clareando, que foi ver que aquilo que descia, um monte de cela descendo abaixo do rio, né? Aí foi ver que, na verdade, não eram as raízes, era uma serpente. O detalhe é que essas histórias de tropeiro, não só as histórias de tropeiro, mas também essas histórias que povoavam o imaginário do povo, da área rural, mesmo da área urbana mais antiga, tinha, no fundo, uma história, uma moral escondida por trás daquilo ali. Quer dizer, tome cuidado onde você para, tome cuidado onde você encosta. As aparências não podem ser essas que estão demonstradas até aqui. Tem um monte de amiga assim, que lê e fala, nossa, Gisele, mas meu avô também contava essa história de uma cobra que mamava numa mulher que estava de neném novo, neném agô. Aí eu falo assim, gente, isso é tão típico daqui de Minas que assim, é muito rico, né? Esses contos, esses causos foram tanto contados, está no imaginário de todo mundo. Sim, né? sim. Eu achei bacana eternizar.
e poder dizer o seguinte, se é verdade ou se não é, na verdade, quem somos nós para dizer, né? É claro que por uma lógica, a gente sempre vai acreditar que não, mas eu acho que eternizadas, elas fazem que outras pessoas no futuro, né? Os meus filhos, os meus netos, possam ver e pensar, gente, que imaginação fértil que esse povo tinha. Não é? Que tipo de movimento, né, que essa cultura fazia. Hoje as nossas histórias são outras, né? O nosso universo ele é um novo universo, um momento diferente. Então acho bacana ter isso aqui também. Mas é preciso preservar essa história. A gente percebe que as rotas eram interessantes, né? No Vale do Aço, onde é hoje o Vale do Aço, e onde é a região rural de Açucena, as rotas de tropeiros eram sentido Diamantina ou Itabira, mas Itabira é uma cidade mais recente do que Diamantina, obviamente, e outros iam para Ouro Preto, né, que era a capital, que era a Mariana ou Ouro Preto. Na zona da Mata Mineira, o fluxo ia sentido, por exemplo, Manhuaçu trafegava sentido Carangola, né, e eram viagens que duravam 5 dias, 7 dias, levavam arroz, levavam café e voltavam trazendo tecido e sal, que não tinha no interior, não conseguia produzir no interior. Né? Eu até cito, assim, esses são elementos reais, tá? Assim, de acordo com a visita no museu, algumas coisas que a gente escuta na família também, eu busquei descrever bastante essa tropa. E aí eu falo sobre, quando a pessoa foi corrigir o livro, né? Ela ainda falou comigo assim, mas você tem certeza que é apear? Sim. O tropeiro apeava do cavalo, eu descer do cavalo, mas eu busquei trazer essa linguagem para o conto, né? Então, assim, o nome das mulas, né, dos muares, cada um tinha um nome bem... O nome dos instrumentos que eram usados nessa viagem. Eu tentar, assim, ser bem fiel a tudo que eu pesquisei e a tudo que eu ouvi do meu avô e colocar e destacar algumas coisas aqui. Na verdade, eu, assim, ouvi muito que as viagens chegavam a 240 léguas, né? É como se hoje fosse 40 quilômetros dia. Então, você pensa o tanto que esse povo andava. Em cima do lombo de um cavalo. Aí eu falo do despreparo da primeira viagem dele. Aí ele fala que ele ficou cheio de assaduras, né? Na primeira viagem. Como que era a primeira mula. Eu acho bacana, assim. É um conto que eu tive... Assim, eu sinto prazer em ler, sabe? Eu sinto muito prazer em ler porque ele fala de uma história que não é só minha, né? Gisele, você cita aqui no livro a viagem do tropeiro aqui. Você cita aqui essa rota da viagem para Diamantina, né? Ipoema, nós já falamos aqui, o acesso para Ipoema, para quem ficou curioso saber, conhecer o Museu do Tropeiro lá, há 2 possibilidades para se chegar a Ipoema. Uma é passar por Itabira mesmo, Nova Era Itabira, a outra é São Gonçalo, do Rio Abaixo, e aí você consegue um acesso até mais perto para Ipoema. Muitas pessoas saem do Vale do Aço e vão conhecer um lugar chamado Milho Verde, que é um distrito lá de Cerro. Na verdade, existe lá perto, a 4 quilômetros, um lugar chamado São Gonçalo do Rio das Pedras, que era o caminho dos tropeiros da época, que é um lugar sensacional, até mais bonito do que Milho Verde, embora não seja tão famoso, né? Quanto Milho Verde, que tem um forte apelo turístico, principalmente pelos jovens que vão lá conhecer as cachoeiras, passar as noitadas em Milho Verde. Na verdade, São Gonçalo do Rio das Pedras, que está a 4 quilômetros, é muito mais maravilhoso, né? Até do ponto de vista arquitetônico, da população, dos atrativos de hospedagem, tanto bons quanto Milho Verde. Quero lembrar também que sobre essa história dos tropeiros, a revista Caminhos Gerais, da edição do mês de junho, do meu amigo Mário Carvalho, de Coronel Fabriciano, trouxe uma matéria enorme, né, acho que são 4 ou 5 páginas, dedicadas à história dos tropeiros aqui em Minas Gerais. Então, ainda bem que as pessoas estão se dedicando a resgatar as histórias, porque a história dos tropeiros passa pela história do começo do desenvolvimento da nossa região aqui. Temos o Vale do Aço hoje graças aos tropeiros que carregaram aí com as suas frotas de mulas, suas tropas de mulas, as mercadorias que aqui eram produzidas ou que aqui chegavam para os antecedentes aí do desenvolvimento do Vale do Aço. Gisele, vamos falar aqui um pouco mais sobre o seu trabalho. Parcerias para novos projetos. Você está em busca aí de apoios, né, para novos projetos. Como é que andam esses trabalhos? Olha, eu ainda... Esse ano eu vou publicar o livro infantil que eu falei no primeiro bloco. Ele se chama Meu Companheiro, que fala sobre a história de amizade, né, entre um cachorro, um cão e o seu dono, que é uma criança. E, assim, foi bem interessante também escrevê-lo, porque eu me espelhei na minha rotina.
Eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 5 anos. E esse filho de 13 anos, ele a vida inteira me pediu esse cão. Hoje ele tem. E a afinidade, a amizade que eles têm é uma cumplicidade tão grande que eu imaginei, não, temos que destacar, né? E eu destaco nisso a rotina, sobre os problemas de ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar certo. Quem que é mãe, que é dona de casa, que não passa por essa dor, né? Você quer sim atender o seu filho, ele precisa sim, né, de cuidar desse animalzinho de estimação, mas dá muito trabalho. E aí a história, ela permeia essa rotina da família, de adaptação do cachorro e a amizade que ele tem, né? De não querer desfazer do cachorrinho, da mãe ter paciência. E a própria mãe, em algum momento, ela fala assim, eu não aguento mais, marido, desfaz do cachorro e tal. E aí depois, no outro momento, o marido fala assim, olha, consegui um novo dono para o cão. Ela, não, marido, esse cão é parte da família. E que é a nossa realidade também, né? A gente se apega aos animais, essa amizade é uma amizade real, especial com as crianças. E ele vai ser lançado agora em outubro, lá em São Paulo, pela mesma editora, a PMC, da Ana Moraes, que tem a diretora Ana Moraes. E eu queria agradecer até o apoio dela, o apoio do Sérgio Dias. Esse livro, o meu companheiro, eu estou fazendo uma parceria fantástica, que é com o Yuri, meu filho. Ele ilustrou o livro e a diretora da editora aprovou a ilustração dele. Então, assim, aqueles traços realmente simples, que é traço de uma criança, retratando a história de uma criança, né, voltada para a criança. Então, acho que tinha tudo para ser ele e foi muito bacana poder... É um novo sonho, né? Realizar um projeto em parceria com meu filho. Quando ele desenhou isso, ele tinha 12 anos. Então, assim, está sendo bem bacana. Um outro projeto chama Enredados, que é um livro que vai falar sobre as diferentes verdades que nós temos, né? Aí, eu e Keila é uma escritora capixaba, ela é mestranda em literatura, doutoranda em literatura, e ela está fazendo um trabalho comigo, nós já reunimos, nós estamos construindo as histórias, considerando essas diferentes verdades. É um triângulo amoroso, onde a mulher, né, a esposa, ela fala sobre a verdade dela naquela relação e aí nós vamos passando a rotina dessa mulher. E aí, com os mesmos elementos, com a mesma rotina, a gente chega pela vida da amante. Ela fala as verdades que são dela, né? E aquele homem também, que tem 2 mulheres, que não consegue se decidir, né? E vive esse conflito. E ele também tem a verdade dele nessa relação. Então, Enredados é um livro que também está sendo construído, né? A 4 mãos, eu e Keila. Ele é para 2016, mas assim, está sendo uma experiência fantástica pensar esse projeto, construir esse projeto com ela. E eu queria assim, até destacar que assim, a partir do livro, muitas portas vão se abrindo, né? A própria editora abriu a porta para eu publicar um livro infantil, o projeto com a Keila, que faz doutorado em literatura, para escrever assim, Enredados, e um convite para uma coluna, para um jornal de Serra. Né? E nessa coluna, eu acho que assim, eu estou me realizando, eu acho que posso dizer que são, sim, os melhores anos profissionalmente da minha vida, porque estou me preparando para trabalhar na assistência social, mas a gente se realiza profissionalmente em diferentes momentos, né, na nossa vida, na literatura, né, como escritora. Pensar tudo isso tem sido muito bom, sabe? E eu queria, assim, motivar, se eu pudesse, né, deixar uma palavra, minha palavra seria essa, para você que está em casa, para você que está nos ouvindo, acredite, né? Às vezes é difícil a gente conseguir abrir uma porta, né? A gente chega e bate em tantas, né, com os nossos projetos, mas acredite que no momento certo, a pessoa certa vai te encontrar, desde que você não desista, né? E assim, na minha visita nas escolas daqui de Minas, no período que eu estava divulgando o livro para o lançamento na Feira do Livro, e foi muito interessante que eu vi muito adolescente, sabe? Que me procurava. Eu ia fazer uma palestra na escola, no final da palestra o adolescente me procurava. Ah, Gisele, eu escrevo poesias. Ah, Gisele, eu também estou escrevendo um livro, mas não é bem um livro, são algumas histórias. Cara, assim, isso me motiva muito, porque eu acho que muito mais do que escrever e ter um livro publicado, o meu compromisso também é com o fomento da literatura, né? E eu, em parceria com a PMC, com a Ana Moraes, Sérgio Dias, nós estamos pensando, né, em fazer um trabalho, como hoje eu estou no Espírito Santo, fazer um projeto Vitória Minas. Mas é um projeto Vitória Minas de antologia com escritores juvenis, né? Eu acho que a gente tem muita gente boa que está por aqui, né, e que precisa, sim, de uma oportunidade, né? Agora a editora também vai estar lançando
o livro de Marcelo Pereira, que é um cello daqui de Patinga, acho que agora em agosto, se eu não me engano. O Hugo também vai lançar por essa editora aqui em Minas. Então, oportunidade, a gente tem que acreditar e correr atrás, que com certeza, né, a gente acreditando no sonho, a gente realiza sim. Gisele, para terminarmos aqui, as pessoas que quiserem Contos de Minas, onde comprar? Está disponível onde? Esse livro está disponível aqui na Livraria João Paulo, no centro de Patinga, e pela livraria, pela Saraiva. Também a Saraiva você compra pela internet, tem o e-book, tem o livro também que você pode comprar e eles entregam na sua casa. Eu consegui que deixasse alguns no bairro da minha família. No Veneza 2, a gente tem um ponto de venda no Veneza 2. Ali na pracinha onde é a unidade de saúde, o CRAS, tem uma papelaria da Érica. Eu acho que é importante a gente destacar, porque é tão difícil, além de escrever, comercializar isso, sabe? Então, quem puder, prestigie, porque não existe escritor sem leitor. E para mim seria um grande prazer poder ter esse feedback das pessoas que são daqui, que conhecem essa cultura, que vivenciam isso, poder me dizer, não, Gisele, tá tudo bem, tá dentro da nossa realidade sim, tá bom, ou não, você viajou demais. Gisele, mas vamos lá, eu acredito sucesso que vai dar aí tudo com certo. Contos de Minas e que nos próximos lançamentos você venha aqui falar também sobre eles, contar essas boas histórias. Eu que agradeço o convite, tá? É um grande prazer estar aqui. Estou muito feliz, tá? Muito bacana mesmo poder participar. Bacana, é uma satisfação poder ajudar pessoas que têm força de vontade de fazer alguma coisa. Né? E aquilo que você falou, melhor do que querer fazer, é ter a vontade de fazer, ter disposição e coragem, sobretudo. Eu queria só pedir para agradecer duas pessoas. Sim, fica à vontade. Duas pessoas não, né? Eu queria agradecer o Sávio Tarso, que escreveu a apresentação. O Sávio é muito conhecido aqui em Minas, o professor né? Sávio Tarso. O professor Sávio Tarso, ele escreveu a apresentação desse livro. E ele, no cenário cultural, para mim, é uma pessoa que tem um destaque imenso, capaz, muito talentoso, né? E mestre em História. Prestigiou esse projeto mesmo. Apresenta aos domingos agora o Domingão do Amigão com Ednilson Araújo na Rádio Vanguarda. É uma pessoa maravilhosa. Eu queria agradecê-lo e agradecer a todas as pessoas, né, que estão compartilhando comigo, né, que estão sonhando junto comigo esse meu projeto literário, as pessoas que emprestaram as suas histórias, que permitiram que eu pisasse, né, nesse solo tão sagrado que é a história de vida delas. Então, assim, eu deixo aqui o meu agradecimento. Aos meus pais, um beijo. Eles ficam aqui, eles são torcedores, assim, ficam realmente, assim, muito... São os meus primeiros fãs. Mas se alguém tem fã, cara, eu acho que, assim, são os meus pais. Eles acreditam, eles me motivam e, apesar de toda a dificuldade, toda a simplicidade que a nossa família tem, eles, assim, leram primeiro, eles fizeram a crítica primeiro, e os primeiros que acreditaram, certamente, foram eles. E merecido o crédito aí dado para a filha, tá bom? Eu comecei a ler o livro, obrigada. Li 3 dos vários contos aqui para fazer o programa. Eu não tinha o exemplar ainda da época do Salão do Livro, mas eu vim aqui lendo 3 ou 4. Assim, a leitura foi com facilidade e fácil compreender, mesmo porque também faz parte do universo que eu vivi, que esse universo rural, tenho família na zona rural, vivi os primeiros anos da minha vida. Então, por isso que lia sobre alguma coisa que eu já conhecia, que eu já tinha contato, mas enfim, há uma fluidez na leitura, é muito agradável, muito bom. E pelo fato de ser contos também, permite-se você não ficar numa história muito tempo, você passa para outra história, né? Isso é bom. Mais dinâmico, também, né? Mais dinâmico. Olha, eu quero lembrar o contato aqui com o programa, que é uma entrevista, tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá o seu recado, a sua sugestão. O programa pode ser acompanhado sempre na página do diariodoaço.com.br e os vídeos ficam lá no canal do YouTube da TV Cultura, todos arquivados lá desde o começo do programa. A todos vocês, obrigado pela companhia e tenham todos uma ótima semana. Beijo, Ian.